Fala galera, beleza pura? Eu sou o Hernan Alencar e cada dia eu faço resenha de uma banda que eu gosto muito, obviamente. E hoje eu quero falar de uma banda que pra mim é uma das maiores bandas do mundo, né? É uma banda diferentona, que inclusive foi a precursora desse new metal, no metal, né? Que veio depois, com Korn, Stuff It Down, o próprio Slipknot, que é mais groove, assim, mas não deixa de ser new metal, né? E uma pá de banda, né? Deftones, e, enfim, Limp Bizkit, Linkin Park. E essa banda se chama Fight No More. É uma banda dos anos 80, final dos 80, que naquela época já tinha aquele conceito de misturar um monte de coisa, né? Eles misturavam esse funk americano com o peso do metal, né? E é uma banda muito legal. Eles são de São Francisco, da Califórnia, né? Que é um berço do thrash metal, né? O Metallica de São Francisco, né? Uma pá de banda de thrash metal são de São Francisco. Então acho que o Billy Gold, que é o baixista da banda, ele tinha esse lance com thrash metal de São Francisco e fundou uma banda que misturava esse thrash metal com outros elementos, coisa mais pop, com funk, né? O funk americano, né? Mas enfim, é o funk americano que é um soul, né? Que é dançante, coisa e tal. Mas enfim, aí fundaram o Faith No More e trouxeram o primeiro cantor para a banda, que era o Chuck Mosley, né? Que gravou o primeiro disco do Faith No More. E gravou o segundo também, do Faith No More, que seria o You Care A Lot, né? Que são discos maravilhosos, com o Chuck Mosley. E, inclusive, uma curiosidade, a Courtney Love, né, esposa do Kurt Cobain, participou da banda. Né? Não gravou disco, não fez porra nenhuma, mas participou da banda e antes do Mike Patton, né, que eu ainda vou falar do Mike Patton, que é o vocalista atual, né? E na época o Billy Gold, né, que era o dono da banda, o baixista da banda, né, eles mandaram, ele e a banda mandou ela embora, porque ela era muito louca, fazia striptease, enfim. Mas são coisas também né, que não tem a ver com a história. A banda é a banda e foda-se. Aí passou o tempo, né? O Chuck Mosley fez 2 discos muito bons. E a banda achou que tinha que arrumar um novo vocalista. Aí entra o Faith No More de verdade para mim, que é com o Mike Patton, né? Acharam o Mike Patton e gravaram o primeiro disco com o Mike Patton, que explodiu, né? Um disco maravilhoso, que tem Epic, né? Que é a música mais conhecida dos caras na época. E esse disco ele é muito legal, muito bom. As bases são muito pesadas, né? Você pega, você ouve, você sabe que é um lance é uma banda de metal tocando com nuances mais progressivas, assim, né? Tinha o Holly Bottom, que era o tecladista, né? E muito legal. Aí explodiram com esse disco, inclusive tocaram no Brasil, no Rock in Rio, né? Que ninguém conhecia eles, assim. E eles conseguiram dominar a cena, né? Dominar o show no Brasil.
Porque mesmo o público brasileiro não conhecendo tanto os caras, né? O disco chamava de The Real Thing, The Real Thing, né? O público brasileiro não conhecia direito, mas o show foi tão bom, mas tão bom. E o Mike Patton no vocal era insano, assim, sabe? Assim, bem legal, assim, bem diferentão, que ganharam o Brasil nessa época. O Faith No More, né? Draw Thing, que é o primeiro disco, com o Mike Patton, que explodiu nas paradas, assim, né? E passado um tempo, que eu tenho que resumir aqui, né? Porque eu não posso fazer um vídeo de 1 hora, tem que fazer um vídeo menor. Aí, os caras gravaram o Angel Dust, aquele disco do Pato, né? Assim, e que todo mundo esperava um Fight No More, mantendo a linha de sucesso do disco anterior, né? Do Real Thing, mas não. Fizeram o oposto. Mike Patton, né, que era o vocalista, assim. Esse era um disco visceral, visceral. Um disco muito pesado, muito diferente. Então, lógico, ele tem canções, né, que remetem à época do Real Thing, né? Tem sim. Né? Inclusive tem o cover, né, de Easy, do Commodores, né? Porque o Mike Patton sempre foi fã de música soul e coisa e tal. Mas o disco é muito pesado. É beira o thrash metal mesmo, assim. E pra mim é o melhor disco do Faith No More, que eu gosto de experimentalismo, eu gosto de discos assim, bem estranhões, assim. E esse disco, o Angel Dust, ele é de 93, 94, não lembro. Ele me remete ao nu metal que veio posteriormente, né? Aquele lance de misturar guitarra pesadona, vocais rasgados e coisa e tal, umas incursões de rap no meio, que era a cara do Mike Patton fazer isso. E esse disco, obviamente, não teve um respaldo comercial como teve o primeiro, o Draw Thing, porque não era tão comercial. Mas foi, pra mim, o melhor disco do Fight No More. Aí passou o tempo, o Fight No More lançou um disco que tem uma capa assim emblemática, né, de um cara olhando pela janela, um lance meio de luto, assim, né? E que é um disco muito bom também, que tem muito mais a ver com Angel Dust do que com The Real Thing. Ou seja, os caras eram autênticos. Eles poderiam gravar discos, como o Nirvana fez, né? O Nirvana poderia ter gravado um Nevermind parte 2 e não, fizeram um In Utero, que é bem diferente. O Fight No More foi a mesma coisa. Eles não gravaram discos depois do Real Thing que fossem mais populares, que fossem mais digestíveis. Eles fizeram discos do jeito que eles queriam fazer. Gritaria do caralho, pesado pra cacete. E esse disco foi isso, né? Aí veio um outro disco depois desse, que também seguiu a mesma temática, a mesma situação, porque na época o Mike Patton tinham bandas alternativas, né? Fantomas, né? Tinha outra banda que eu não lembro o nome da banda, que eram experimentais. Então eu acho que o Mike Patton levou tudo isso pro Faith No More. E os caras aceitaram, porque os caras gostavam disso também, né? De estuar, né? Por exemplo, você pegar uma banda de funk metal, o Red Hot Chili Peppers era uma banda de funk metal. O Ugly Kid Joe era uma banda de funk metal. E o Faith No More foi considerado uma banda de funk metal. Só que eram muito mais pesados que a outra banda que existisse nesse sentido, né? E aí beleza, aí passou o tempo e lançaram o último disco, o Sol Invictus, né? Que também é a mesma situação. Ou seja, o Fight No More foi uma banda que, com o Mike Patton que eu tô falando, nem com o Chuck Mosley, não. Foi uma banda que fez um primeiro disco
maravilhoso, muitos ganchos pops, né? Que tocavam nas rádios, inclusive, né? Epic, por exemplo, a música que todo mundo conhece, né? Mas passou essa fase, esse disco, eles poderiam fazer um outro Real Thing, né? Para garantir o sucesso. Mas não fizeram. Eles fizeram um disco muito mais soturno, perturbador. Esse disco, o Angel Dust, que é o segundo disco com o Mike Patton, é muito perturbador. Você ouve música, Slobber, nossa, que música, velho, muito perturbadora, assim, sabe? Entre outras, assim, né? Smaller, Mapachais. Cara, é só musicão fudido mesmo, pesadaço, o que viria a ser o New Metal depois. Inclusive, muitas músicas parecem muito o Korn. Então, no meu ponto de vista, eles foram precursores do metal novo que teve aí. O New Metal, o Nu Metal. O Faith No More é o precursor. Eu acho que é o maior precursor. O pessoal fala do Rage Against the Machine, que eu não acho. Eu acho o Rage maravilhoso, gosto pra caralho da banda. A temática é outra, o estilo é outro, e não é tão pesado quanto o Faith No More. O Faith No More é muito pesado, o som muito pesado. Os guitarristas, né? Tinha o Jim Martin na época, mudou, eram muito pesados. Era guitarra de thrash metal, cara, assim, sabe? Mas tinha aquela coisa pop também no meio. Tinha um tecladão do Roddy Bottom, né? O baixista, Billy Gold, que era o dono da banda, o cara era da cena de São Francisco, thrash metal, da Bay Area, né? Então, o Faith No More, pra mim, é uma banda maravilhosa, né? Que se estendeu, né, nos anos 80, 90, 2000. Né? Hoje acho que acabou, não sei. Fizeram shows no Brasil, né? Por várias vezes. No Rock in Rio, eles foram consagrados e o pessoal nem conhecia direito o som deles. Mas pela desenvoltura do Mike Patton, cair pro chão, aquela coisa de frontman, né? Inclusive naquela turnê do Guns N' Roses com o Metallica, né? Que eles queriam chamar o Nirvana, que o Kurt Cobain não aceitou tocar junto com Guns N' Roses, não gostava do Guns N' Roses. E o Faith No More foi chamado no lugar do Nirvana, e eles foram. E teve uma treta com o Guns N' Roses, porque reza a lenda que eles zoavam o Guns N' Roses, né? Nos shows, falavam um monte de merda do Axl Rose. E diz que rolou um confronto, né? Que foi o Axl, o Slash lá. Fala, pô, a gente ajudou vocês, cara. Foi no camarim deles, né? Ele ajudou vocês, ele chamou vocês. E vocês querem sacanear com a gente, cara. Qual que é? E coisa e tal. Aí diz que eles relutaram, de boa, tranquilo. E a gente não vai fazer isso mais não, né? Porque ganhavam um dinheirão do caralho, né? O Nirvana já tinha dinheiro, Nevermind. Era podre de rico, então não cagou e andou. Sabe? Não quero fazer turnê com Guns N' Roses. Com Metallica eu faria, mas com Guns N' Roses eu não faria. E ficou por isso mesmo. O Axl ficou ofendido, falou um monte de bosta do Kurt Cobain. Depois o Kurt Cobain falava um monte de merda do Guns N' Roses, mas enfim, isso é coisa dos anos 90, que é folclórico, né? Mesmo porque bem depois o Kurt Cobain morreu, e o Dave Grohl, que era baterista do Nirvana, emprestou um lance, né, quando ele quebrou a perna, emprestou pro Axl Rose, viraram amiguinhos, assim. E eu acho que o Kurt Cobain, se fizesse vivo hoje em dia, né, que ele morreu com 27 anos, hoje estaria mais maduro, ele não importaria com isso, estaria talvez até fazendo músicas com o Guns N' Roses. Acho que hoje em dia, né, tudo mudaria, mas enfim, é uma coisa de época. Mas, gente, é isso. É o lance da história do Faith No More, que é uma banda eu gosto muito. Eu indico para vocês ouvirem. Eu indico a fase do Mike Patton, né? Que é do Ralph Thing até o Som Invictus. Que, se vocês estão acostumados a ouvir bandas alternativas, né? Dos anos 90 para cá. Living Colour é uma banda muito legal, né?
Mas o Faith No More, pra mim, é a banda mais pesada dessa época, assim, sabe? De peso mesmo. Pra quem gosta de metal, por exemplo. Se ouvir o Faith No More, os discos inteiros vão gostar muito. Tem muita coisa pop também ali, pra ganhar dinheiro, porque eles são idiota também, eles querem vender, né? Eles têm que pagar o pão, têm que pagar o leitinho das crianças. Mas a banda, no âmbito em geral, é muito pesada e muito boa. Beleza, galera? Tipo assim, entra no canal aí, curte a gente, toca o sininho e vamos conversar mais sobre bandas. E coloquem as bandas que vocês queiram que eu fale alguma coisa, beleza? Ou me questionem também se vocês acham que eu falei alguma coisa errada. Enfim, é isso aí. Valeu, galera.